Boa tarde, alunos do oitavo ano, né? Estamos agora iniciando mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje se encontra na página 69 e nós vamos falar um pouco sobre os termos de uma expressão algébrica, tá? Nós vamos ver a questão dos monômios primeiro. Este assunto, eu acredito que é um assunto que a gente deva, todos, né? A gente deve prestar bastante atenção. Mas esse é um assunto meio complicado. Não vou enganar você não. Então tem que prestar mesmo bastante atenção. Mas não é nada de outro mundo que não dê de aprender não, certo? E a gente já viu algumas coisas até dessa questão de monômios, depois de polinômios, que a gente vai ver também. Mas aprofundamento mesmo vai ser agora esse do oitavo ano, tá? Então nós vamos começar aí na página 69, onde tem monômios. Aí já vem de cara aí a definição. O que é monômios? Define-se como monômio toda expressão algébrica relacionada racional inteira, toda expressão algébrica racional inteira, em que não aparecem as operações de adição e subtração entre constantes e variáveis, ou seja, constituída por um único termo algébrico. Porque vamos voltar aqui um pouquinho. O que é que separa termos em uma expressão algébrica? O que separa termos em uma expressão algébrica são apenas dois sinais, certo? Os termos eles são separados nas expressões algébricas pelo sinal de mais e pelo sinal de menos. Então, todo termo algébrico, para a gente saber toda expressão algébrica, para saber quantos termos ela tem, você vai olhando as divisões, as separações dos sinais de mais e dos sinais de menos e vai contando. Porque o que separa termos é esses sinais. Por isso que diz aqui ó, que não tem que monômio é toda a expressão algébrica que não possui nem sinal de menos nem sinal de mais. Pois se possui pelo menos um sinal desses, pelo menos um, se aparecer pelo menos um mais a primeira vez, ele já vai ter ali dois termos, certo? E dois termos não é mais monômio. O que é monômio em outra linguagem? São expressões algébricas que possuem apenas um termo, certo? Nós já vimos que separar termos é sinal de mais e de menos. Então aqui nós temos uma expressão longa, que tem 5x ao quadrado, y, 3z ao quadrado, 3 e t ao cubo, tudo isso sobre 4, né? Então aqui ó, são termos diferentes. Deixa eu mostrar aqui, ó. 5x ao quadrado y foi uma expressão que ele fez aqui, tá? Essa expressão ele é um monômio. Por que é um monômio? Olha, ela é daqui até aqui só. Isso aqui não é tudo uma coisa só não, tá bom? Do 5x ao quadrado y é um termo, é uma expressão. 3z ao quadrado y e t ao cubo sobre 4 é outra expressão. 2b, outra expressão. E raiz de 3, outra expressão. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 elementos. Ainda tem um que está sendo ao quadrado. Porém, isso tudo aqui forma apenas um termo. Por isso que 5x ao quadrado y é um monômio, certo? Aqui nós temos 3e ao quadrado e t ao cubo sobre 4. Tudo isso é apenas um termo, tá? Então, isso também é um monômio. 2b é um termo, então é um monômio, certo? Aí nós temos aqui o grau de um monômio. Como é que a gente vai saber o grau? Isso é muito importante na hora de nós resolvermos equações, principalmente, para saber qual é o grau da equação que nós estamos resolvendo, tá? Para saber o grau de um monômio, nós temos que olhar os expoentes da variável. Então, olha, tem aqui, define-se como grau de monômio racional inteiro a soma de todos os expoentes que aparecem na parte variável. Então, nós vamos olhar apenas os que estão na parte variável, certo? Aí nós temos aqui, ó, 3x ao quadrado, y ao cubo e t, tá? Nós estamos vendo que o termo x, não é o termo literal x, está sendo elevado ao quadrado. Nós estamos vendo que o elemento, o termo não, né? Que isso tudo aqui é apenas um termo, tá?
Mas aqui, ó, o elemento x está sendo elevado ao quadrado, o elemento y está levando ao cubo e o t não tem expoente. Então, como é que eu sei qual é o grau dessa expressão algébrica? Eu vou somar todos eles. Eu vou somar o 2, que está o x ao quadrado, com o 3 do y e o 1 do t, porque quando aparece uma letra que não tem expoente, a gente considera no lugar desse expoente, ou a gente considera como expoente o número 1, certo? Então, aqui vai dar o quê? Ó, 2 com 3. 2 e 3, 5 com 1 que está lá, 6. Então, é por isso que você foi feita essa soma aqui, ó, certo? 2 mais 3 mais 1. Expoente do x, expoente do y e expoente do t, que não apareceu, mas é considerado 1. Tudo isso vai dar 6, beleza? A próxima aqui nós temos 3a vezes b ao cubo. Como é que faz para saber? É muito simples. Apesar do a não estar sendo elevado a nenhum expoente, eu considero aqui como expoente, no lugar em cima do a, como no expoente da letra a, 1, porque é a mesma coisa do t aqui em cima. Toda letra, quando não tem expoente, considera-se como expoente o número 1. É como se fosse o denominador lá das frações, certo? Como se fosse o denominador das frações, quando não tem, quando nós estamos trabalhando fração, que um dos elementos não possui denominador, e nós queremos que todos estejam em forma fracionária, eu considero como denominador 1. A mesma coisa acontece aqui nas potências, principalmente, né, quando nós estamos trabalhando nas expressões algébricas. Então, o a, aqui que não tem expoente, eu vou colocar aqui 1. Então, vai ficar como? O grau desse monômio vai ficar 1 mais 3, que vai dar 4. E aqui nós temos 2a terço, tá? 2a dividido para 3. Então, o monômio racional inteiro de primeiro grau. Assim, outra coisa aqui, ó. O nome, aqui é a forma que se lê, ó. O nome dessas expressões vai depender do grau, certo? Primeiro, se for 1, quadrado, se for 2, cubo ou cúbica, se for 3, certo? A partir daí, a partir do 4, que são só esses dois nomes, esses dois elementos que têm esses nomes especiais, a partir do 4 é a numeração ordinal, é quarto, quinto, sexto, e assim vai. Por isso que aqui, ó, é do sexto grau, certo? Aqui é do quarto grau, se fosse 5, do quinto grau, se fosse 8, do oitavo grau, e assim vai. Então, a expressão algébrica, vai ser o grau da expressão algébrica é determinada pela soma dos seus expoentes, dos expoentes das letras, e o nome é de acordo com o que deu lá na forma ordinal. Então, primeiro, só que a gente não fala nem segundo e nem terceiro. Segundo e terceiro são os dois que têm um nome especial. O segundo nós chamamos de expressão algébrica ao quadrado, não é? Quadrada. E quando é 3, nós chamamos de expressão algébrica cúbica ou ao cubo, certo? Então essas são as definições e a forma de nós sabermos qual é o grau de uma equação. Vamos descer aqui mais, ou melhor, de uma expressão algébrica. Tá? Tem mais alguns exemplos, vou mostrar aqui para vocês. Tá bom de vocês, melhor, né, de vocês enxergarem. Tá aí. Olha só. Nós temos aqui, ó, pode-se ainda mencionar, certo? Saiu. Pode-se ainda mencionar o grau de um monômio racional inteiro com relação a uma determinada variável. Assim temos. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: eu posso considerar o grau de toda expressão algébrica observando pelo olhar, pela visão de apenas uma variável. Eu escolho, quando vem mais de uma, duas, três variáveis, eu escolho uma delas para determinar o grau daquela variável. Há como se fazer essa separação? Sim, pode ser feita e isso é muito comum, certo? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, 4x ao quadrado y. O monômio racional inteiro de segundo grau com relação a x, ou seja, ele não está olhando o grau completo da
da expressão, do termo. Não, ele está olhando apenas para a letra x, certo? Então, olhando para x, eu posso dizer monômio racional inteiro de segundo grau com relação a x. Porque se fosse olhar a relação toda, x e y, não seria segundo grau. A relação toda seria terceiro grau. Por quê? Porque o y é 3. O y sendo 3, eu ia somar aqui com 2 de x, ou melhor, o y é 1, eu ia somar com 2 de x, ia ficar 3. Então, seria do terceiro grau ou um termo algébrico cúbico, certo? No segundo exemplo aqui, nós temos 3xy ao cubo e z ao quadrado. Monômio racional inteiro de terceiro grau com relação a y, tá? Olha, nas equações, eu vou adiantando aqui, nas equações nós olhamos apenas para o maior. Porque normalmente as equações elas são compostas de uma variável apenas, né? E essa variável ela pode aparecer várias vezes, porém eu olho para saber o grau da equação, aquele que está com o maior expoente. Quando eu vejo que está com o maior expoente, então eu determino que aquela seja o grau de toda aquela equação. Porém, aqui nós podemos separar. Nós podemos olhar só para o y, como está aqui, né? Ou qualquer uma das letras. Eu poderia dizer que aqui também era esse segundo aqui, ó, 3x, y ao cubo e z ao quadrado. Eu poderia muito bem dizer que era um monômio racional inteiro ao quadrado do segundo grau. Por quê? Porque em relação a z, certo? Eu teria que colocar a relação que eu estou olhando. Beleza? Então, aqui nós temos aqui, ó, quando o monômio não tem variável, o seu grau é 0. Tá? Quando é que isso acontece? É quando a expressão algébrica não tem letra. Quando vem apenas número. Então, nós olhamos para o número, se não vai ter letra, já que o grau é determinado pelo expoente da letra. Se não tem letra, não tem expoente. Se não tem expoente, o grau desse monômio será 0. Tá? Aí nós temos aqui, ó, os monômios dizem-se semelhantes quando a parte variável de um é idêntica à parte variável de outro. Aí é onde eu gostaria de frisar um pouco mais a respeito disso, a questão de termos semelhantes. Porque qual é a definição de termos semelhantes? O que são termos semelhantes? Normalmente a gente utiliza dizendo que termos semelhantes são termos que possuem a mesma letra. Porém, não é só isso, tá? Ele não é possuir só a mesma letra, mas essas letras têm que estar idênticas, principalmente em relação ao seu grau, certo? Então, se eu tenho uma expressão tipo x ao quadrado e x ao cubo, mais x ao cubo, não são termos semelhantes, tá? Porque ela tem que ser a mesma letra, mas também o mesmo expoente da letra. Isso também a gente vai detalhar um pouco mais na frente. Aí nós temos aqui, ó, alguns exemplos, certo? 3x, 2/3 de x e 2x. São monômios semelhantes na variável x, ou seja, todos possuem a mesma variável. Tendo a mesma variável e o mesmo expoente, que no caso aqui é 1, então eles fazem parte ou são semelhantes porque são idênticos. E é essa a definição. Não basta ter a mesma letra, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente, beleza? Próximo exemplo aqui, ó, nós temos aqui, é bom de saber, porque nós temos vários elementos, certo? Nós temos a ao quadrado, b ao cubo, a ao quadrado de novo, 2a ao quadrado e b ao cubo. Nós temos 2/3 de a ao quadrado e b ao cubo. Então, o que são semelhantes aqui, olha? Todos a ao quadrado e b ao cubo são semelhantes. Então, todos esses termos aqui, eles são semelhantes por isso. Por quê? Porque a parte literal deles são idênticas. Aí nós vamos aqui, ó, adição de monômios, certo? A adição de monômios, ela não é uma coisa complicada, não. É bem simples mesmo, tá? Isso aqui vai pesar um pouco na hora da divisão de monômios. Na hora da divisão de monômios é que fica um pouco mais difícil de entender. Porém, aqui na adição, na subtração, na multiplicação, é molezinha. Como é que nós adicionamos monômios? Considere o seguinte, acredito que já deu para entender o que foi falado. Na próxima aula eu vou mostrar esses cálculos aqui no papel, para vocês verem como é que faz. Nós temos aqui algumas
algumas outras, não é, adições, como exemplo, que vocês podem acompanhar aí no livro de vocês aí abaixo. E já também não tem necessidade de você estar só esperando a aula ser enviada, né? Vocês podem estar lendo antes, até para ir se adaptando. Quando chegar na aula, você já tem uma noção. E fica até melhor que vocês tiram só as dúvidas, viu? Fica bem melhor até para vocês, tá bom? Então foi isso. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês. Lembrando sempre, tá? Que essa questão aqui de monômio, só queria frisar um pouquinho aqui essa questão de adição, porque é isso que nós vamos bater muito na nossa próxima aula. A adição, nós não somamos letras, nós somamos coeficientes numéricos. Então, vamos somar os números que estão em frente das letras. Então, por hoje é só. Até a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, beleza?